Revelia. O que é a revelia? É o advogado perder o prazo de 15 dias para contestar. Pode acontecer? Pode. Advogado premium não pode tomar revelia. Advogado premium nunca deixa para o último dia do prazo. Porque o que pode acontecer no último dia do prazo? Pode queimar o HD do computador dele, pode falecer um amigo. Cara, pode acontecer tanta coisa no último dia do prazo que a gente nunca deixa para o último dia do prazo. Prazo é 15 dias, para vocês que são premium tem que ser 10. Em 10 dias vocês têm que estar com essa contestação pronta. Até porque nós estamos falando de 10 dias úteis, não são 10 dias corridos como era antigamente. Então, advogado não perde prazo. Mas pode acontecer de contar errado, foi o estagiário, sempre é culpa do estagiário, né? Ele que contou errado o prazo, deu informação errada para o advogado. O estagiário tem as costas largas. Bom, mas pode acontecer do cliente ter procurado vocês e entregue lá, eu recebi esse documento da justiça, fiquei com medo, mas eu resolvi agora resolver esse problema, procurei um advogado. Passou 30 dias, ou seja, ultrapassou o prazo para contestação. Bom, se o autor apresenta a pretensão dele, o juiz cita regularmente o réu e o réu não contesta, a pena é, sem dúvida alguma, a pena de revelia. E aí, o que significa essa pena de revelia? Significa que vão ser considerados verdadeiros todos os fatos alegados pelo autor. Ou seja, isso é o pesadelo do advogado. Isso é o pesadelo do advogado. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, como é que eu faço para evitar que isso aconteça? Contando corretamente o prazo. Mas se aconteceu, o que eu faço? Tem saída? Eu ainda posso ganhar o processo? Pode. Eu já orientei alunos que tomaram uma revelia, não sabiam que ia fazer processo de 500 mil reais. Sabe? Professor, eu vou fugir do país. Não fuja do país. Tio vai salvar. E aí, ele ganhou o processo. Mas, professor, qual é o segredo, qual é o milagre para o indivíduo ganhar o processo numa situação em que ele toma uma revelia? O que é possível ser feito numa situação de revelia? Primeiro, nós temos que analisar o seguinte. O artigo 344 do Código de Processo Civil, ele diz assim, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e vão se presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, o autor já sai com uma vantagem na revelia. Ótimo. Mas, o artigo seguinte, que é o 345, ele vai dizer assim, a revelia não produz o efeito de se presumir verdadeiro o fato alegado pelo autor em 4 situações. E é nessa situação que você ganha o processo. Por que o inciso 4º do artigo 345 salva o indivíduo nas situações de revelia? Porque esse artigo, ele vai abrir uma grande janela. Ele vai dizer o seguinte, olha, a revelia não vai produzir o efeito de confissão se as alegações formuladas pelo autor forem inverossímeis, ou seja, não tem lógica o que o autor está pedindo. Ou, e aí agora vem o pulo do gato, estiver em contradição com a prova constante nos autos. Agora vem o pulo do gato. Por que isso? Porque o mesmo CPC, ele diz que quando ocorre revelia, o réu, ele pode pegar o processo e entrar no processo no estado em que se encontra. Então, eu posso fazer o seguinte, perdi o prazo para contestação, revelia. Eu vou fazer uma petição para o juiz, o cliente me procurou 30 dias depois que ele foi citado. E vou dizer o seguinte, olha, o fulano de tal foi citado, não apresentou contestação dentro do prazo, mas requer a Vossa Excelência que reconheça a revelia, mas não aplique a pena de confissão, porque as alegações do autor, conforme o artigo 345, inciso 4, estão em contradição com a prova constante nos autos. Já que, e aí agora vem a técnica cirúrgica, o autor alegou tal coisa e o réu
ele pega o processo no estado em que se encontra e junta tudo quanto é prova que ele puder juntar. E vai dizer para o juiz, o réu está pegando o processo no estado em que se encontra, está juntando aqui tais e tais provas, e essas provas contradizem aquilo que o autor está dizendo. Aí tenham ciência de uma coisa, todo o ônus probatório passa a ser seu. Então, sumarizando aqui, se você está numa situação de revelia porque o teu cliente te procurou depois do prazo da contestação, porque você perdeu o prazo para contestação, como é que você resolve isso? Você vai fazer uma petição, como se fosse uma contestação, impugnando todas as alegações do autor, impugnando toda a prova juntada por ele e dizendo assim para o juiz, o réu tem o direito, em situação de revelia, tem o direito de pegar o processo no estado que se encontra e fazer as suas manifestações a partir de então e juntar as provas que ele tiver para juntar a partir desse momento. Você vai juntar tudo isso e vão alegar, na forma do artigo 345, inciso 4º do Código de Processo Civil, de que as alegações de fato formuladas pelo autor não podem ser acolhidas porque elas estão em contradição com a prova existente nos autos. Por isso, o juiz deve julgar improcedente o pedido. Veja, o juiz não vai afastar a revelia. O juiz vai manter a revelia. Ele vai declarar na sentença que houve revelia, mas que não vai ser presumida verdadeira alegação de fato formulada pelo autor, porque ela está em contradição com a prova existente nos autos. Então, você tem que entrar no processo com uma petição, falando tudo que você falaria numa contestação, dizendo que você está exercendo o direito do réu de entrar no processo e pegar o processo no estado em que se encontra, que você está requerendo a produção de prova, porque ainda não houve o despacho saneador, não se encerrou a fase instrutória, e aí você vai juntar todas as provas que você tem para juntar, e você vai defender até o final do processo que, embora tenha ocorrido a revelia, ela não produz o efeito de confissão na forma do artigo 345, inciso 4º. Por quê? Porque as alegações do autor estão em contradição com a prova existente no processo. Essa é a única cura que vocês vão ter numa situação de revelia. Então, vejam, a revelia, ela vai ser declarada. Lá no final do processo, quando o juiz dá a sentença, ele vai dizer o seguinte, que julga, reconhece a situação de revelia, mas deixa de aplicar a pena de confissão, porque a alegação do autor está em contradição com a prova existente nos autos.